Bom dia. O tema do nosso grupo é bloqueio do nervo palatino maior, nervo nasopalatino e infiltração do palato. Nosso grupo é composto por Ana Luísa, Daniel Lucas, Daniele Lima, Emily Alcântara, Fernanda Oliveira e Lorena Souza. Bem, vamos começar falando sobre o bloqueio do nervo palatino maior. Ele envolve os tecidos moles palatinos distais ao canino. É menos traumático do que o nervo nasopalatino. E o porquê que ele é menos traumático? Porque os tecidos que circundam o forame palatino maior, eles não são tão firmemente aderidos ao osso. Com isso, eles acomodam melhor o volume da solução ali depositado. Ele também é chamado como nervo palatino anterior. As áreas que são anestesiadas são a parte posterior ao palato duro, tecidos moles sobrejacentes, anteriormente até o primeiro pré-molar e medialmente até a linha média. Indicações e contraindicações. Em casos onde a anestesia de tecidos moles do palato é necessária para um tratamento restaurador de 2 ou mais dentes. Controle também de dor de procedimentos periodontais ou cirurgias orais envolvendo tecidos do palato mole ou duro. Essas são as indicações. As contraindicações são inflamações, né? E infecção oral. E também pequenas áreas de tratamento, como 1 ou 2 dentes. O bloqueio do nervo palatino maior, ele vem trazendo vantagens e vem trazendo também desvantagens. Como vantagens, ele vai minimizar a penetração da agulha e também o volume da solução. Também traz como vantagens que vai ser confortável para o paciente. Como desvantagens, ele disse que no local onde vai ser inserida a agulha não vai haver hemostasia, e sim ao redor, e que também é potencialmente traumático. Ele também traz algumas técnicas, e nessas técnicas algumas recomendações, como por exemplo, a agulha que é recomendada que seja a agulha calibre 27. A sua área de introdução vai ser em tecidos moles anteriormente ao forame palatino maior. Sua área-alvo vai ser o forame palatino maior. O seu ponto de referência vai ser o forame palatino maior e o osso palatino. O seu trajeto de introdução. O trajeto de introdução vai ser você colocar a seringa do lado contrário, aonde vai ser injetado, e nesse momento fazer com que a agulha fique num ângulo reto com a área-alvo. E a orientação do Bicel é que seja introduzido em tecidos moles, e vocês vão ver isso nas imagens a seguir. Então, agora vamos falar sobre os procedimentos que devem ser realizados na hora da aplicação da anestesia. Primeiramente, o cirurgião dentista, o administrador da injeção, ele precisa estar na frente do paciente, na posição 7 a 8 horas. O paciente ele é necessário que ele esteja na posição supina, que é a posição deitada, e essa posição vai ser ajustada de acordo com o tamanho com a altura do cirurgião dentista na cadeira odontológica. O próximo passo é localizar o forame palatino maior e colocar uma haste de algodão, no caso um cotonete também serve, para poder ajudar a localização. Essa haste de algodão ela deve ser colocada na junção do processo alveolar maxilar junto com o palato duro. E ela deve começar na região do primeiro molar superior. E deve ocorrer uma palpação firme dos tecidos com essa haste de algodão. Durante essa palpação, essa haste ela vai cair no local onde fica o forame palatino maior. E quando o forame ele for localizado, ele precisa ser localizado. E o local onde ele geralmente fica
no ponto distal do segundo molar superior. Porém, como existem variações anatômicas, ele pode estar tanto na região anterior ou na região posterior da porção distal do segundo molar superior. Deve-se preparar o tecido para injeção 2 milímetros antes do forame palatino maior. Por que deve ser 2 milímetros antes? Esses 2 milímetros eles devem ser respeitados, porque se durante a anestesia o cirurgião dentista acabar tocando o forame, tocando o forame, ou então acabar tocando o nervo palatino maior, ele pode causar uma parestesia no paciente. Então é importante respeitar esse espaço. A região ela deve ser limpa e seca, ela deve ser limpada e secada com uma gase estéril. Esse passo ele é opcional, de limpar com um antisséptico tópico. O próximo passo, ele consiste na aplicação do anestésico tópico. Essa aplicação ela deve durar 2 minutos e depois desses 2 minutos deve-se mover a haste para a região posterior para que ela caia no local onde fica o forame palatino maior. Após esse movimento, deve se aplicar uma pressão sobre o tecido e essa pressão ela vai causar uma isquemia nesse mesmo tecido. Durante a aplicação dessa pressão, essa aplicação ela vai durar mais ou menos uns 30 segundos. E enquanto vão rolando esses 30 segundos, deve-se direcionar a seringa para a boca a partir do lado oposto, com a agulha aproximando-se do local da injeção. Ela deve estar num ângulo reto e o bisel da agulha, não a ponta, temos que observar bem esse ponto, não deve ser a ponta, tem que ser o bisel, que é aquela parte onde ela é meio cortadinha assim pro lado. E ela deve ser colocada delicadamente contra os tecidos moles previamente pálidos, no caso os tecidos isquêmicos, por conta da pressão. E o local deve ser colocado no local da injeção e ele deve estar bem estabilizado para que não ocorra a perfuração acidental, a penetração acidental no tecido. O bisel ele deve estar situado contra o tecido e deve-se aplicar uma pressão leve para poder curvar a agulha e deve-se depositar uma quantidade pequena do anestésico. E com o bisel situado contra o tecido, deve-se aplicar uma pressão, só que não muito forte, uma leve pressão contra o tecido para que a agulha ela se curve lentamente e deve-se depositar um pequeno volume de anestésico. Quando esse pequeno volume for depositado, vai criar uma espécie de uma bolinha no local, que o professor até citou na sala, e depois disso deve-se retificar a agulha e permitir que o bisel perfure a mucosa. Depois disso, deve-se continuar injetando pequenas quantidades do anestésico nos tecidos adjacentes e enquanto o anestésico ele estiver sendo depositado, deve continuar aplicando anestesia compressiva durante toda a deposição da solução anestésica. A isquemia do tecido ela vai se apagar à medida que o anestésico for depositado e ele diminuir a perfusão tecidual. Deve-se avançar lentamente a agulha até que ela toque suavemente o osso palatino. E tem que ser suavemente, porque senão pode acabar traumatizando, causando dor ao paciente. E essa penetração ela deve ser de mais ou menos 5 milímetros. E é importante respeitar essa quantidade da penetração, porque se a agulha tocar o osso com muita força, ela pode acabar traumatizando, pode causar um grande desconforto para o paciente. E isso não é o que nós esperamos. Deve-se continuar a injetar pequenas quantidades do líquido do volume anestésico. E à medida que o tecido ele é perfurado, ele vai aumentar a resistência à deposição da solução, o que é absolutamente normal durante o bloqueio desse nervo.
Deve-se aspirar depois 2 dedos, 2 planos, na verdade, desculpa. E caso essa aspiração ela seja negativa, não venha nenhum tipo de líquido, deve-se continuar a injetar lentamente. E depois dessa aspiração, deve-se retirar a seringa, proteger a agulha da forma correta, utilizando a pinça, tomando cuidado para que o cirurgião dentista ele não se corte, e deve-se aguardar de 2 a 3 minutos para se iniciar o procedimento odontológico. E agora essas imagens que estão sendo passadas em algum lugar da tela, né? Mas elas mostram primeiramente a primeira imagem. Ela mostra a posição que o cirurgião dentista ele deve estar na hora da aplicação. Como eu já te falei, é aquela posição de 7, 8 horas. A posição do paciente, em que ele deve estar deitado na posição supina, e como a boca do paciente ela deve estar aberta, porém ela não muito aberta também, porque pode causar desconforto para o paciente. Mas que seja uma abertura suficiente para que possa enxergar o que o cirurgião dentista ele possa enxergar durante a aplicação. Bom, agora a gente vai falar sobre os bloqueios do nervo nasopalatino. Eles têm outros nomes, por exemplo, o bloqueio do nervo incisivo ou bloqueio do nervo esfenopalatino. No tratamento odontológico, essa técnica ela é muito utilizada quando tem que ter uma necessidade de manipulação dos tecidos palatinos da região anterior maxilar, então ela é indicada. Ela também é uma técnica muito valiosa pelo fato dela ter volume mínimo de solução anestésica. Ela vai aliviar e controlar a dor palatina do seu paciente. Ela infelizmente é caracterizada por ter uma injeção muito traumática, por isso que é necessário seguir rigorosamente o protocolo de injeção atraumático dessa técnica. Os nervos anestesiados dela são nervos nasopalatinos bilaterais, e as áreas anestesiadas delas são porção anterior do palato duro, desde a face medial do primeiro premolar superior esquerdo ao primeiro premolar superior direito. Nós vamos ter algumas indicações e contraindicações dessa técnica. As indicações dela quando for necessário a anestesia dos tecidos moles palatinos para tratamento restaurador de um ou mais de 2 dentes. Então, ela é indicada para esse tipo de tratamento. E ela também é indicada para procedimentos para controlar a dor em procedimentos periodontais ou cirúrgicos orais envolvendo os tecidos moles e duros do palato. Mas ela não é indicada quando tem uma inflamação ou infecção no local da injeção. E pequenas áreas de tratamento, tipo 1 ou 2 dentes, ela também não é indicada. A gente também tem vantagens e desvantagens dessa técnica. Por exemplo, as vantagens dela, ela vai minimizar as perfurações da agulha e o volume da solução, beleza. Ela também vai minimizar o desconforto para o paciente oriundo de múltiplas perfurações da agulha. Agora, a desvantagem dela é que não há hemostasia. E também, como eu disse no começo, por ela ser uma injeção intraoral, ela é muito traumática. Então, essa é uma desvantagem dela. Bom, e agora as técnicas. Nesse procedimento, a agulha recomendada é a curta padronizada. Os pontos de reparo é a papila incisiva e os incisivos centrais superiores. É recomendável posicionar o paciente de forma que ele fique com a boca aberta e a cabeça ligeiramente inclinada para uma melhor visualização da papila incisiva, ou seja, você tem que abaixar um pouco do encosto da cadeira odontológica para que ele fique com um melhor posicionamento para você. Bom, depois a gente seca a mucosa palatina e aplica o anestésico tópico. Pode-se também utilizar uma compressão local mencionada na técnica do bloqueio do nervo palatino maior. Bom, depois a área de introdução inicial é a mucosa palatina imediatamente lateral à papila incisiva. Essa área é menos sensível que a região da papila incisiva e essa manobra visa a proporção de uma leve isquemia, como a Ana Luísa já mencionou, que é
um esbranquiçamento daquele tecido. Então vai ter uma isquemia local com o objetivo de diminuir a dor durante a injeção da agulha. Logo após, se introduz a agulha lateralmente à papila incisiva. A gente vai mostrar posteriormente nas imagens que a gente vai ilustrar. E aí introduz essa agulha lateralmente à papila incisiva e por fim deposita uma pequena quantidade de anestésico. E aí depois remove a agulha e observa a isquemia na região da papila incisiva. Depois você retrointroduz imediatamente a agulha, agora direcionando para a papila incisiva, não mais lateralmente. A agulha deverá penetrar formando um ângulo de aproximadamente 45 graus em direção à papila palatina. Depois, penetra a agulha na profundidade de 5 milímetros. É muito importante respeitar esses 5 milímetros, como a Ana Luísa também falou anteriormente. Injetar lentamente uma pequena quantidade de solução anestésica para que o paciente não sinta dor ou queimação à injeção. Isso é muito importante. E logo após retirar a agulha cuidadosamente. E por fim, aguardamos 3 a 5 minutos para o efeito do anestésico. Bom, e aqui temos as imagens ilustrando como esse procedimento será feito. Aqui nessa primeira figura nós vemos o posicionamento do paciente, em que ele possa ficar de uma forma mais confortável para nós aplicarmos a anestesia. É importante que a gente observe que o profissional ele esconde um pouco a agulha do paciente para que ele não possa ver. Na segunda imagem, a aplicação do anestésico tópico lateralmente à papila incisiva, e esse procedimento é feito por 2 minutos. E logo após é aplicado uma pressão diretamente à papila incisiva. E aí você vai perceber uma leve isquemia. Na próxima imagem, a gente mantém essa pressão até que a injeção de solução esteja completa. A penetração de agulha é feita imediatamente lateral à papila incisiva. E aqui a gente tem o palato quando o paciente está posicionado corretamente. E nessas 4 imagens aqui a gente tem a outra parte, que nessa primeira é a aplicação do anestésico tópico na mucosa do freio. E aí depois é feita a primeira injeção, que é no freio labial. Aqui na imagem C é a segunda injeção, que é na papila incisiva, que é entre os incisivos centrais. E a imagem D aqui, que é a terceira injeção, que ela é só feita quando a anestesia da área nasopalatina é inadequada após as 2 primeiras injeções. Sinais e sintomas. Subjetivo: dormência na parte anterior do palato. Objetivo: ausência de dor durante o tratamento odontológico. Aspectos de segurança: contato com o osso e aspiração. Precauções: contra a dor, não introduzir a agulha diretamente na papila incisiva. É extremamente doloroso. Não injetar a solução muito rapidamente. Não injetar muita solução. Contra a infecção, se a agulha avançar mais de 5 milímetros no canal incisivo e ocorrer a penetração acidental no assoalho do nariz, pode haver infecção. Não há razão para a agulha entrar no canal incisivo durante o bloqueio do nervo nasopalatino. Complicações. Hematoma é possível, mas é muito raro devido à densidade e à firme aderência dos tecidos palatinos ao osso. A necrose dos tecidos mole é possível quando uma solução vasoconstritora muito concentrada, por exemplo, a noradrenalina, é utilizada para hemostasia por um período prolongado. A noradrenalina não está disponível em anestésicos locais odontológicos nos Estados Unidos ou no Canadá. Devido à densidade dos tecidos moles, a solução anestésica pode esguinchar de volta ao local de perfuração da agulha durante a administração ou após a remoção da agulha. Isso não tem significado clínico. Todavia, não deixe que isso surpreenda e o faça emitir uma exclamação como "opa", o que poderia assustar o paciente.